Pampa Debates. Oferecimento GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescop RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que traz hoje o vereador Walter Neigelstein. Tem muito que nos falar aí. PMDB, presidente Michel Temer, o seu partido PMDB altamente envolvido, o PSDB altamente envolvido. Um horror. Né? Quem não está envolvido? Cassia cara. Quem não está envolvido? Terrível esse momento que estamos vivendo no Brasil. Muito triste tudo isso. O que é que eu falo? Como preâmbulo do nosso programa. Depois nós apresentamos pois, saudar os nossos todos. dois participantes da esquerda aqui no programa. Da esquerda, da não. direita, para quem nos assiste. Tá bem. Paulo Sérgio, eu me lembro, não sei se eu tinha 5, 6 anos, em Dom Pedrito. Meu pai me levou num comício e era a estrela daquele comício o nosso saudoso ministro Paulo Brossard de Souza Pinto. De Bagé. De Bagé. Também, amigo nosso, amigo da família. Pois eu cresci na política inspirado nesses exemplos, do senador Pedro Simon, do Leonel Brizola, do ministro Paulo Brossard. E fiz uma opção de sair da advocacia, que poderia estar no belo escritório, lá estão meus irmãos tocando, e vim para a política não por falta de opção, mas exatamente por escolha, por opção, por vocação. Imagina para a gente que faz isso e que está inspirado nesses... E aí vamos olhar mais para trás, olhar a política do Rio Grande do Sul desde Gaspar Silveira Martins, que também era bagense, passando por Júlio de Castilhos... João Neves da Fontoura, João Neves da Fontoura, ver com quem está lidando. Cachoeirense, que era... João Neves da Fontoura era um dos grandes aliados do Getúlio Vargas, depois acabou brigando com Getúlio, se separando, mas na época do Getúlio... João Neves refugou a própria terra. Não, isso eu já não sei. Ele pediu para não ser enterrado no Rio Grande do Sul, não veio mais ao Rio Grande, e muito menos a Cachoeira, claro. Pois isso foi enterrado no Rio. Então, diferentemente de Dom Pedro II, que pediu para ser enterrado com um travesseirinho com terra do Brasil. Embora não possa ter voltado, mas pediu isso. Mas aí, voltando aqui, embaixador Batista Luzardo, Oswaldo Aranha. Então já vamos apresentar aqui o doutor Eduardo, que eu pensei que o teu preâmbulo fosse curto, mas já sei que ele vai se alongar. Não, mas eu já vou terminar. Começar. Então tá, doutor Eduardo Lima Veiga, Paulo Roberto Altifontes, o nosso representante da direita, ele, o Luiz Pereira Lima, o Gianaro Baroni Borges, essa é a nossa turma da direita, nós temos um grupo forte aqui de direita. Prazer tê-lo aqui, Paulo. Muito obrigado, prazer. Doutor Fontes, grande cirurgião. O grupo é direito mesmo, sempre fomos direitos. Pegar essa mesma linguagem do Luizinho. Então eu estou compartilhando com ele. Exatamente. Tudo bem? Estou compartilhando Nosso procurador de justiça, eterno procurador-geral. É verdade. E veja que tristeza e que decepção, porque hoje em dia as pessoas não conseguem mais distinguir. Eu vejo num pensamento comodista muita gente pedindo intervenção militar. É aquele velho pensamento mágico do paternalismo que faz parte da nossa cultura, que alguém vai vir para nos salvar. Ou então as outras pessoas renunciando ao processo político. Não tem saída. Quer dizer, as duas coisas não são saída, né? Não apontam para uma saída. Então o que eu esperaria de tudo isso é que que as pessoas se apercebessem, primeiro, que nós temos uma Constituição que dá o caminho para a saída disso. Não é a eleição direta que é o sonho da outra esquerda, porque pensa em botar o Molusco de novo na presidência da República, esse maior escroque, junto com esse novo escroque que apareceu, o tal do Wesley, o Wesley Safadão, que esse cara tem que ser um psicopata. E todos que levaram dinheiro dele. Claro, sem dúvida, não estou tirando ninguém dessa questão. Sim, não, ele não pode ficar imune também, né? Ele é um escroque. Esse cara é um psicopata, eu acho. A maneira como fala e se apresenta... Até porque esse cara estava fora desse negócio todo. Ele resolveu entrar não sei se para mostrar poder, para protagonizar. A multa essa não valeu nada, porque ele fez uma operação cambial, comprou dólar na sexta-feira. Ele negociou, hein, doutor Eduardo? Ele negociou a delação premiada dele. Ele negociou. Com esse patrimônio que tem. Não, mas deram uma multa de 250 milhões para ir para os Estados Unidos. Sim. Negociou tudo mas isso. Deram uma multa nele de 250 milhões, ele fez isso na véspera, comprou o dólar. Aí criou todo esse negócio e só a sobrevalorização que o dólar tem pagou a multa que ele tinha acertado com a PGR. Nagel, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, mas eu tive. Não sou tão novo assim. Eu participei das diretas. Eu, naquela oportunidade, Paulo Sérgio, era presidente do Sindicato dos Atletas do Rio Grande do Sul. Fui
fazer pronunciamento em frente à prefeitura e todo mundo com medo, 84. Tá? Tive dificuldade de levar os atletas. Fui meio sozinho, passei os ônibus no Olímpico, no Beira-Rio e fui para lá. Mas a democracia que eu queria não é essa que nós estamos convivendo hoje. Era uma democracia com transparência, com outro sentido, democrático mesmo. Hoje nós confundimos democracia com outras coisas, libertinagem. Né? Eu acho que nós vemos uma cleptocracia. Exatamente. Então, na realidade, a gente vai se moldando. Cleptocracia. Eu confesso que naquela oportunidade, eu pendia mais para a esquerda. Mas a gente vai aprendendo com o tempo. Hoje eu acho melhor. Uma rica cara de leninista que sempre teve. Não, eu era mais. Até porque não existe mais. O Nag comentou aqui, eu era getulista, janguista, mais jango do que Brizola. Não vou discutir esse assunto, mas eu tenho um pensamento diferente daqueles que dão muita força para o Brizola, esquece o jango. Mas não tenho tempo para aqui fazer a minha explanação, porque eu conheço essa história também do trabalhismo. Mas na realidade a gente vai moldando, vai ficando experiente. A gente vai vendo as coisas. Do Pasqualini, e a gente não pode aceitar esse tipo de democracia que nós estamos vivendo. Com essa roubalheira, impunidade. E isso nós não queremos. Tem um discurso do Pasqualini de 1947, eu estava lendo agora, ele faz uma crítica duríssima ao socialismo. Ele diz que o socialismo, ele tira o capitalista e troca o capitalista por um chefe político. É exatamente o que... Então ele substitui, vamos dizer, a classe dominante, que seria o capitalista, simplesmente por uma burocracia partidária. É o que queria o Brizola. E aí depois o Brizola e o Jango vieram se aproximando mais do socialismo. Diferentemente do trabalhismo lá atrás, que nem com Getúlio Vargas, nem com Pasqualini eram próximos do socialismo. E outro detalhe, para você é bom, às vezes tu brinca com a gente aqui, no bom sentido, eu acho que é bom. Não, alguma gozação assim no sentido, ó, por que nós trocamos de partido? É só para dizer que lá atrás, Loureiro da Silva foi de quem? Começou em quem? PTB. Foi dissidente do PTB. Fernando Ferrari, dissidente do PTB também. Sim. Então, porque as pessoas não concordam com o sistema que está... Loureiro da Silva, tu disse, né? Loureiro da Silva, começou no PTB, foi dissidente. Fernando Ferrari, dissidente. A história do trabalhismo eu conheço muito bem. E sei quem andou por lá. E muitos saíram. Foram dissidentes porque não concordaram com posições ou do Brizola, ou do Getúlio, ou do Jango. Exatamente. Então, naturalmente, as pessoas se desiludem com os partidos, Veiga. Porque é feito de pessoas. Eu estou defendendo isso. Não adianta só botar a culpa nos partidos. Nós temos que fazer uma purificação também das pessoas. O que elas querem da política? Vamos ouvir o doutor Eduardo e o doutor Fonte. Doutor Eduardo. Eu acho que eu tenho convicção que nós estamos aprendendo com esses novos institutos que estão surgindo aí. O acordo da leniência, todas essas acordos que estão sendo feitos das relações premiadas, isso é um instituto novo, que surgiu agora e nós estamos aprendendo. E tem gente que não gostava, hein? Tem gente que não agora gostava. Agora estão gostando. Não, isso tudo nós estamos aprendendo e vamos aprender fazendo. Então, esse é o legítimo pneu que a gente troca com o carro andando. Agora mesmo eu estava vindo para cá, estava ouvindo no rádio, de que a JBS, o Ministério Público Federal, no acordo de leniência, deu um prazo até hoje, às 23 horas, 23 minutos, às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, para que ele aceite o acordo de leniência no valor de 11 bilhões. Eles querem dar um bilhão, é a oferta deles, 11 bilhões e qualquer coisa pelos próximos 10 anos, o que equivale a 5 pontos qualquer coisa do faturamento deles em 2016. O que... Faturamento de um ano. De um ano, de 2016. Sim. Esse é o valor proposto pelos próximos 10 anos no acordo de leniência e que eles não estão aceitando. Nós estamos aprendendo a fazer isso. Claro que haverá acertos, haverá equívocos. Se nós vamos nos dar conta desse último acordo, essas gravações que nós estamos ouvindo, algumas delas foram feitas há meses atrás, há algumas dezenas de dias, elas não são recentes. Nós vamos ver que o Joesley, ele participou de algumas ações já durante o acordo, com o acordo feito, quer dizer, essas gravações foram feitas com o acordo já em andamento e já feito, ele concordou de participar de parte das investigações. Nós estamos aprendendo a fazer. Como é que isso vai ser encarado? Que reflexo isso vai ter no processo no futuro? Que reflexo terá em outras delações daqui para frente? Eu não penso como... Evidente que eu sim. não penso não, como... Evidente que sim. Evidente que sim. Eu quero dizer o seguinte. O que eu quero dizer... Eu acho que ainda bem que ele fez isso. O que eu quero dizer... Ele ajudou a desnudar tudo isso. O que eu tem que pagar também. Mas eu não disse isso. Eu disse que ele é um escroque. O que eu quero dizer... Eu disse que ele é um psicopata. Ele e todos que estão envolvidos no processo. O que eu quero dizer é que tudo isso é um processo de aprendizado.
O que nós estamos percebendo, e o que não vai nos causar perplexidade em algum momento, é que quanto mais alto na hierarquia criminosa estiver o sujeito, vou pegar de exemplo aqui Marcelo Odebrecht, que é o sujeito que tinha a noção do todo da organização criminosa que ele chefiava, Da propina. mais ele tem para negociar. Mais é a possibilidade de barganha dele. E, portanto, melhor é a condição de acordo dele em relação a todos os outros que estão abaixo dele. O que não pode, em algum momento, é que ele saia tão melhor que os outros, que tem uma participação criminosa infinitamente menor que a dele. A grande diferença, doutor Limeira, Esse é o meu medo, no fim. Vocês compreendem mais ou menos o que eu quero dizer? Tem um sujeito que vai ordenado pelo Marcelo Odebrecht entregar a mala de dinheiro. Aquele sujeito pratica corrupção tanto quanto o Marcelo Odebrecht. Aquele sujeito que entregou a mala de dinheiro por ordem do Marcelo Odebrecht não pode sair tão pior que o Marcelo Odebrecht, que é o chefe da organização toda, que tem todo. Simplesmente porque o Marcelo Odebrecht, por ser o capo de tutti capi, sabe tudo e, por saber tudo, ele tem muito mais a entregar. a grande diferença é que um dos grandes operadores... mais a pagar. Um dos grandes operadores da Bolsa de Nova York, que deu um dos maiores desfalques da história da Bolsa, que se chamava Bernard Madoff. Esse cara está cumprindo nos Estados Unidos prisão perpétua. Está preso? Prisão perpétua. Este Wesley está em Nova York com a sua Tiziana Vilas Boas, que casou, fizeram um casamento em Bora Bora, levaram de avião 1.500 pessoas para Bora Bora. Depois casaram, ela foi 3 vezes a Paris, comprou um vestido de 180 mil euros em Paris. E agora ele está no seu apartamento lá de Nova York, certamente rindo, porque os 250 milhões que ele acertou com a PGR, ele já pagou na desvalorização cambial agora essa semana. E o Paulo Sérgio Pinto, vocês estão informando que no acordo de leniência equivale a 5% do faturamento dele de um ano. Então ele se livra solto. Sai dando risada. Só se o valor que o BNDES pôs, 8 bi. Pôs nessas empresas. 27% da empresa. Se é 27, pois é. Esse é o maior sacrifício do povo brasileiro. Como é que uma empresa sai de 6 bilhões de faturamento no ano e não chega a meia dúzia de anos depois, passa para 166 bilhões? Ele em menos de 10 anos multiplicou por 40 o faturamento. E esse acordo dos procuradores é 5,6%, que dá esses 11 bilhões. Olha, você acha que essa roubalheira vem de hoje? Deixa eu só fazer... Só para dizer, a JBS, para sublinhar, ela começou fortemente, foi na construção de Brasília. O João Batista Sobrinho, o pai deles, que construiu esse império que está aí. Fornecendo carne para quem? Para candango. Né? E pagos por quem? Pela Previdência Privada Brasileira. Brasília já começou mal, então. Naquela época, eles limparam os cofres da Previdência para fazer Brasília. Luiz Estevão aí a Previdência dá prejuízo. O Luiz Estevão era genro da neta do Kubitschek. E era dono de Brasília, foi senador da República, depois foi preso. Luiz Estevão, Luiz Otávio. Mas, infelizmente, as pessoas têm que se aperceber que isso não é novo. Tem um livrinho do Rui Barbosa, de 1923. Ele já tinha morrido, é um livro póstumo que se chama A Crise Moral. Se a gente lê o livro, parece que está lendo a manchete do jornal de hoje de manhã. Na década de 50, o Stanislau Ponte Preta cunhou aquela expressão: ou restaura-se a moralidade, ou locupletemo-nos todos. Jânio Quadros ganhou a eleição num discurso antipolítica e com a vassourinha. Exatamente para fazer isso. E era um grande corrupto. Collor de Mello ganhou a eleição exatamente com um discurso também anticorrupção. Então as pessoas têm que tentar, pelo menos, aproveitar tudo isso que está acontecendo aqui para formar consciência. O doutor Eduardo Pereira Lima estava com quase que eles chamam de Luiz Pereira Lima. Doutor Eduardo. Não, mas eu só ia fazer uma ressalva, que o Madoff, que está preso, é verdade, que tem prisão perpétua nos Estados Unidos, ele, na verdade, ele montou um esquema de pirâmide. Sim. Né? Ele fez uma pirâmide e quando foram resgatar o dinheiro não existia mais nada. Então não havia o que salvar também no caso do Madoff. Aqui não, aqui tu tem mas eu falei da punição. Da punição. Mas é que no acordo de leniência, o que se tenta, na verdade, é que a empresa siga funcionando. Nós podemos até discutir a validade e do tamanho dessa empresa depois. Eu não tenho dúvida nenhuma de que ela tinha que ter uma punição pecuniária que, de alguma forma ou de outra, trouxesse ela para um tamanho razoável. E que essa punição pecuniária fosse, ao longo do tempo, uma punição efetiva. Esses 11 bilhões
me parece que está visto, ao longo de 10 anos, está visto que não representou punição nenhuma se são 5% do faturamento de um ano. Tem alguma coisa mal aí. Mas não só isso, acho que essa vinda de dinheiro nesses acordos, ele some com o governo, né? Assim vai para o caixa único. Bom, pega a Odebrecht, as construtoras. Por que não, então, trocar isso por construção de hospitais, presídios? Ah, nós estamos com tantas obras paradas. Olha aqui o telespectador dizendo aqui, só para esclarecer, porque está errado o doutor Walter. Paulo Otávio é casado com a Neto Juscelino, não Luiz Estevão. Paulo Otávio. Tá. Eliane está mandando dizer. Agora, o que estava falando antes, o nome das pessoas, né, que a gente olha para trás, é o que falta hoje. Falta exemplo, falta postura. Então, a nossa população não tem uma liderança que tenha isenção, que seja honesta, porque hoje, se fizesse uma eleição hoje, quem é o candidato? Não acredito em mais nada. Quem é o candidato? Não acredito mais nada. Aqui está perguntando, em caso de eleição indireta, o Lula pode ser candidato? Não. Na eleição? Indireta. Pode, acho que pode. O partido nomeia ele, apresenta ele como nome do partido, tem que apresentar os partidos, tem que apresentar. Mas ele é um ficha limpa ainda? Não, até então ele está pendurado. O problema, o Lula vai ele está com o cartão amarelo, que tu gostava de dar. A Marisa que vai ser, assim como o Aécio, de repente, veio dizer que era o Tancredo o culpado de tudo. Mas eu acho que eu sou muito fã da eleição direta, mas nesse momento nós cometeríamos o mesmo erro. O que o Paulo Sérgio perguntou, assim, nós estamos indecisos, nós não temos candidato que nos represente. Esse é o grande problema. Aí nós vamos para a eleição direta com um candidato que muitas vezes... O que será isso aqui? Vai ser o nós vamos cometer o mesmo erro. O eleito vai ser o Nelson Jobim, se for indireta. Paulo Sérgio, se o Brasil fosse um filme, certamente o título seria O Sindicato dos Ladrões. O Sindicato do Crime. Está completamente errado. Cassiel, Brizola e o Jango eram comunistas de carteirinha. Ninguém falou que não era trabalhista. Não, eles foram mais para o lado naquele momento do mundo bipolar, eles se aproximaram do comunismo. Exatamente. Isso é fato. Agora, isso é uma outra coisa que a gente precisa resgatar. Vereador, isso é para ti, ó. Paulo Sérgio, o vereador Walter Neigst faz 32 anos que diz que o povo está sendo roubado. E é comprovado pelo Emílio Odebrecht. Até quando vocês vão dizer a mesma coisa, mais 32, o Lucas de São Francisco de Paula? Espera-se que não, né? Espera-se que não. Eu acho que a gente, pelo menos, está tentando resgatar essas coisas. Eu acho que trabalhar a ideologia também é uma coisa importante. Eu tenho buscado dentro do PMDB, o pessoal fala, por que não sai do partido? Eu acho que a gente é uma posição muito cômoda. Eu estou tentando reformar por dentro. E falando uma ideologia, eu pergunto o que é o PMDB? Ninguém sabe, acha que é um saco de gato, um amontoado, e é um partido fisiológico. Infelizmente, é isso que a gente tem visto. Mas ele tem sido o grande partido moderador da República também. Então a gente precisa encontrar uma identidade. Eu estou pregando o liberal-conservadorismo. O que é isso? O partido foi liberal nas relações humanas, consagrou isso na Constituição, da sua vida cada um faz o que quer, até o limite do direito do outro, e conservador na política, porque as mudanças têm que ser lentas e graduais, mais sérias, conservador no direito, porque os atos têm que ter previsibilidade, têm que ter segurança jurídica, em qualquer sociedade desenvolvida assim, conservador na economia, porque a economia também não se presta a experiências. Então eu tenho buscado fazer essa pregação, mas é difícil, porque a gente enfrenta esse estado de coisa, aí chega no interior, o cara tem um caminhão de dinheiro para fazer campanha. Tem 10, 15 milhões para fazer uma campanha de deputado federal. Aí tu não consegue chegar em Brasília. Fernando Santos, eu pergunto ao procurador de justiça presente no programa, doutor Eduardo. A gravação do dono da JBS me fez entender que ele manda no Temer e no Meirelles, dizendo que o Meirelles tinha que baixar a taxa Selic do Banco Central e pedindo para trocar o pessoal do CAD. Ele aceitou passivamente. Cadê a autoridade do presidente? Pois eu também queria saber. Essa é me parece que aí é um vício nosso e é um pouco do capitalismo brasileiro. A pergunta que eu faço é, qual era o bom negócio, na verdade, e onde começou o financiamento da campanha e esses 350 milhões de reais que a JBS botou nas últimas campanhas? Ela deu aquele dinheiro porque recebeu o empréstimo ou ela recebeu o empréstimo para poder dar aquele dinheiro na campanha? Isso é muito do capitalismo brasileiro. Quer dizer, Mas aí dá o dinheiro para o deputado
do PP, de qualquer partido, dá dinheiro para de qualquer deputado do partido. PMDB. Não faz diferença, mas não faz diferença. Não faz diferença. Mas o que ajuda no financiamento? Ele quer, assim, ó, o que a JBS quer e o que esses grandes empresários queriam e o que as grandes construtoras queriam é ter a sua bancada no Congresso. Ele precisa da sua bancada no Congresso. Ele precisa. Não interessa o partido. Não interessa o partido. Ele precisa quando eu quero uma isenção fiscal, quando eu quero um incentivo, quando eu quero exportar, quando eu preciso de uma lei específica para a minha área de produção, eu levanto o telefone e mobilizo a minha bancada no Congresso e faço com que isso aconteça. Era o que o Cunha Agora, fazia. este é o capitalismo. Cunha formou a bancada Esse é o capitalismo brasileiro, que não tem nada a ver com o capitalismo de verdade. Quer dizer, agora, o problema todo que eu fico me perguntando é, aquele empréstimo do BNDES, ele surgiu para que ele pudesse financiar ou ele financiou e depois surgiu o empréstimo? Porque a história do ovo ou da galinha não se justifica sobre ótica nenhuma o empréstimo do BNDES, que o BNDES é criado para infraestrutura. O BNDES foi criado para que se pudesse financiar infraestrutura do país. Está financiando uma empresa que abate gado. E que gerou empregos fora daqui. O Cunha se dizia nos seus áureos tempos tinha mais de 200, tinha mais de 200 parlamentares, deputados federais no bolso, se dizia. Há muito tempo se falava que ele dominava Transpetro. Isso todo mundo sabia e agora está evidente. E o que o doutor Lima Veiga fala, que me parece que corrobora a realidade que a gente está vivendo, é que o capitalismo é de interesse no Brasil. O capitalismo é de compadrio. Tanto é assim que os grandes capitalistas financiam quem luta contra o capitalismo. O cara faz um discurso anticapitalista e aí vai o industrial tal lá e dá dinheiro para o PCdoB. Vê se isso acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Eles vão patrocinar quem? Eles vão patrocinar aqueles políticos que defendem o ideário que vá ao encontro exatamente daquele modelo de sociedade, não do oposto. Virou um negócio, né? Ele vai financiar, independente de partido, para ter a sua bancada, para ter o poder. Claro. Né? O poder de dizer, eu quero mais dinheiro, eu quero mais recurso. E aí eu devolvo uma parte do recurso, seja para quem quer que seja. Mas já que foi falado os deputados aqui, hoje de tarde no intervalo da cirurgia, eu vi, fiquei contente até que pelo menos um deputado gaúcho, né, tinha declarado, o Jerônimo Nogueira declarou tudo o que recebeu da JBS. Bom, isso denota uma transparência. Por que ele... A única coisa que ficou na dúvida, por que ele foi citado entre os quatro. Ele foi citado... Não está bem explicado ainda. Porque talvez esse rapaz... Porque recebeu dinheiro vivo, ele disse que não recebeu. Porque esse rapaz talvez não tivesse acesso à declaração do deputado, ou talvez achasse que estava dando para que ele fosse esconder. E não escondeu, tanto é que declarou. Então... Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul combate o exercício ilegal da profissão. Se você conhece alguém que não é médico veterinário, dando consultas, fazendo cirurgias ou receitando medicamentos, denuncie. Só um profissional formado e habilitado pode atender seus animais com segurança e cuidado. O resto é charlatanismo, que agride o bem-estar dos animais e a saúde pública. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. Vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS. CREA-RS, em foco. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, dentro de suas competências legais, entende que as autoridades do Estado devem dar exemplo institucional e legal, fazendo cumprir a Lei 14.555, que regula a elaboração de planos sobre segurança, prevenção e proteção contra incêndios no Estado. Esta lei que determina a contratação de profissionais engenheiros e técnicos pelo Corpo de Bombeiros deve ser cumprida e implementada. Uma das medidas a ser adotada pelo Estado é a imediata separação do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. A segurança da sociedade deve ser prioridade. CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. Não esquecendo que quem quer um futuro tranquilo toma decisões certas no presente para fazer um plano de previdência no futuro. Isto passa pela Unicred e Precaver, um plano de previdência que oferece as melhores soluções de aposentadoria. Pode ser personalizado e tem taxas atrativas. Conquiste um futuro melhor para você e para a sua família. Faça o Precaver.
O Precaver da Unicred traz mais valor para você. Paulo Sérgio, o Joesley Batista está ganhando muitos milhões de dólares com a exportação de carnes, mas também com a importação de gás da Bolívia e com dezenas de empresas fora do país. Ele já estava prevendo a situação atual, pois ele queria transferir a matriz da JBS para a Irlanda. Abraços, Sérgio Demarque. Esperto ele, né? Bom, bobo ele não é. Claro que não. Mas é uma mente do mal. Quase que ele colocou em São Borja o Friboi. Isso há uns 8 anos atrás. Ele preferiu botar nos Estados Unidos. Será que a nossa Cicad lá, Mas aí ele era pequenininho. É dele também, né? Bagé hoje? Não sei. Pessoal de Bagé aí. A minha dúvida é por que o Marcelo está preso e ele não. Eu não entendi bem por que ele pode ficar em Nova York. Mas não é no Lava Jato, é outra, né? É outra. Assim, qual é a impressão que eu tenho? Eu também não sei. Mas porque um caiu no Sérgio Moro e o outro tentar. não. Eu vou tentar arriscar. Eles estão ampliando as investigações. Eu imagino que isso deva ser o começo da investigação do BNDES. Eu imagino. Então vem mais coisa aí. Eles devem ter pego em algum momento ele, e ele se apressou para fazer a delação. E nessa delação... E fez o acordo. E fez o acordo, e nesse acordo, ele, além de colaborar enquanto no que sabia, ele resolveu participar da investigação. Ele se dispôs a gravar, a fornecer dinheiro, quer dizer, ele foi quase um agente infiltrado nesse meio tempo, até que surgisse isso. Então, isso é uma participação maior do que aquele já condenado, que ficou preso, que negou. O Vilmar está dizendo aqui, pergunta que não quero calar, por que o delator só tem áudio do presidente e do Aécio Neves? Justamente por isso, porque ele fez o acordo agora. Sim. Então ele serviu de agente para. Eu tenho a impressão que o acordo é anterior, quer dizer, pode ter mais de um. Então, o acordo é a partir de março. Mas então, quem é que estava no poder? Claro, o acordo começou a vigorar a partir de março. Mas quem é que estava no poder? Há uma tese conspiratória aí que o presidente Michel Temer alegou que não é de todo também. E eu não quero fazer nenhuma defesa aqui. Eu acho que se tiver que empichar, tem que empichar. Mas tem uma tese conspiratória aí que tem verossimilhança. Né? Ela não é inverossímil. Que tinha uma armação. Também tem uma ligação que todo mundo sabe, de novo, não quero eximir de culpa, mas do ex-presidente Lula e da presidente Dilma com o Wesley, porque foi exatamente no governo dele, dizem que ele tinha acesso livre e restrito ao gabinete da presidente Dilma. Como tem de tudo? Não, eu não tenho dúvida, mas é assim, ó. Vamos dizer assim, cresceu no governo Lula e Dilma. Eu não tenho dúvida. Muito bem. Patrimônio. Não há dúvida nenhuma. Peraí, mas vamos colocar as coisas nos seus devidos termos. Assim, ó, mas se o Joesley resolvesse fazer uma armação para mim, ele não conseguiria, porque ele não tem assunto comigo. Sim. Ele não tem assunto comigo. Se ele resolvesse me contar alguma coisa, eu ia ficar olhando para ele com uma cara. E na tua casa, de madrugada, entra pela garagem. Eu ia chegar lá e ele me dizer assim, entra pela garagem, olha, eu vim aqui... Recebe à meia-noite, eu gostaria de vir aqui te contar. Eu ia dizer para ele assim, mas para mim, que assunto é esse? Não, eu quero te contar que eu estou com um juiz no bolso e um procurador. Como é que é? Que conversa de louco é essa? Tá preso. Mim? O presidente não poderia prender ele. É bom lembrar. Não poderia prender ele. Agora sim, é bom lembrar que o Michel Temer foi vice da Dilma. Sim, aliás, ele me liga e diz assim, olha, eu quero... Mas Joesley, tu é o quê? Cantor? É uma dupla caipira, é isso? O que é? Eu não sei quem é essa pessoa. Então, uma pessoa dessas que tem acesso ao presidente da República e que tem aquela conversa, com aquela intimidade, quer dizer, ora, ligar para o presidente. Chamando de tu, chamando de tu, com aquela intimidade, não convenhamos assim. Isso não é armação, quer dizer, a conversa é autêntica. Eles têm aquele trato, eles têm, então, quer dizer... Sim, mas é bem, ele não ficou íntimo do presidente agora. Claro, ele já era íntimo. Ele era vice da Dilma. Ele já era íntimo quando... E vou dizer, já era íntimo antes do poder. Isso, era íntimo antes do governo Lula. Era íntimo do poder. Íntimo do poder. Agora que é nítido na gravação que ele estava tentando plantar alguma coisa, é nítido. Não, ele foi buscar. Foi lá para criar... buscar. Exatamente. Ele foi buscar. Então ele foi lá para criar uma situação... Ele foi lá como agente. Claro. Isso. Ele foi lá como agente infiltrado. Claro que sim. Isso. Ele foi lá no acordo Muito provavelmente. No acordo dele de delação premiada,
certamente estava seguindo, não, tu vai nos trazer também o presidente Temer. E ele foi foi pegar lá um caldo com de esse plantão propósito. para Talvez até, nós estamos aqui, evidentemente, fazendo dilações, mas num acordo desses de delação, a pessoa diz assim, olha, eu tenho tal assunto, eu posso te trazer tal prova, eu posso te entregar tal comparsa, eu tenho tais informações, que quem está do outro diz assim, isso me serve, isso não me serve, isso aqui eu tenho interesse. E o sujeito joga com aquilo que ele tem. Ele podia estar lá até indo buscar alguma coisa para se cacifar. E trouxe, evidentemente. Ou talvez não conseguisse. Quer dizer, a verdade é que, bem ou mal intencionado querendo se cacifar, é que ele tinha o poder de chegar no presidente. Ele tinha intimidade para ter aquela conversa. E teve a conversa. Sim, esse é o dado concreto. Ele tinha, mas ao longo da história do Brasil, desde o Império, do nosso barão de... o capitalista do Império, Barão de Mauá. Barão de Mauá, todos sempre tiveram acesso. Na imprensa, Chateaubriand, sempre todo mundo teve. Na Globo, o Roberto Marinho, todo mundo privou da copa e da cozinha dos governantes. Mas tu está citando aí como se fosse comum a corrupção e essa intimidade corrupta entre eles. Não, eu só estou dizendo que o doutor Lima Veiga disse que nós temos um empresário conviver com o presidente da República em condições normais, absolutamente nós tranquilo. Temos um capitalismo mas não de compadrio. Na calada da noite, nos termos que foi. Bom, sim. Isso é uma conversa que está com o juiz comprado, está com o procurador comprado. Não estou justificando, Paulo Sérgio, não tem corrupto de estimação e por mim todos que apodreçam na cadeia. Claro. Paulo, boa noite. Quem está feliz com tudo isso são os advogados. De onde sai tanto din-din para pagar esses defensores dos safados da República? Eduardo Futuro, nosso colega engenheiro, Eduardo Futuro. Uma coisa interessante. Isso não é barato, um advogado para defender um camarada desse, hein? Não, ele deve ver o faturamento. Tem um grande escritório de advocacia aqui de Porto Alegre que faz toda a defesa da Odebrecht. Qual é o valor da... Uma sede muito bonita, num bairro nobre aqui, maravilhoso. Eu não sei quem é. Ali na subida a rua do Grêmio Náutico União ali. Quintino. A Quintino? Pouco antes da... União da... Te confesso que eu não sei nem aquele advogado... União da João Albino também. Sim, da Quintino. Alckmin lá é... Pouco antes ali da Mostardeiro, ali uma sede belíssima, todo com aquele aço que tem nos monumentos aqui de Porto Alegre. Agora, chamou a atenção também, voltando a essa tese conspiratória que deve ter alguma coisa aí. Daqui... Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Não te chamou a atenção que ele chama todo mundo de companheiro? Esse Wesley, ele chama todo mundo de companheiro. Agora está o Wesley PT. Não, por favor, o Edson é ele, o Joelson é isso. É PT, ó. É ele, é isso aí, é o Dindim. É o Dindim. É esse o partido dele. Governo vai faturar. Ele foi... Convenhamos, Tico. Todo esse tempo foi convivendo com poder e se locupletando com poder. Exatamente. Por favor. Eu era com todos. Eu era deputado e vi muitos grandes empresários do Rio Grande do Sul como adoravam a Dilma, como adoraram os outros, como vão adorar os outros. Estão ali o dinheiro, Exatamente. Sim, mas acontece que essa empresa cresceu mesmo, foi na vigência do Também tem uma questão, aqui Humberto Lag me diz, é uma obrigação do presidente da República numa sociedade capitalista se relacionar com os agentes econômicos, né? Claro que sim. Sem problema. Porque nós não podemos virar um fio, né? É a história do postial alambrado. O problema entra na calada da noite pela porta dos fundos. E o assunto. Conseguiu passar tranquilo e tal, e o assunto tratado. Convenhamos, isso aí não é republicano. Os favores isso aí não é republicano. Prezado Paulo, programas como o teu não deveriam dar espaço a políticos reconhecidamente ladrões e corruptos. Não estão falando dos que estão no programa de hoje, mas já teve gente no programa, claro, teve de tudo aqui no programa. Infelizmente. Teve? Não, já teve. Mas aí o eleitor já teve gente que está na cadeia. Teve no programa, tem gente que está na cadeia. Que é o que a gente espera, que faça esse juízo. Claro. Mas é tão difícil essa situação que, por exemplo, tu não deu voz de prisão para o corrupto que eventualmente... Mas eu não sabia. Aqui, né? Não, ele esteve aqui não como corrupto. Ele esteve aqui no exercício do seu cargo antes de qualquer condenação ou até de qualquer denúncia.
Um monte deles. O Aécio teve no programa 2 vezes aqui, o Aécio Neves. Bom, essa daí então foi a pior de todas. Né? Porque do Temer tu ainda fica pensando, poxa, mas o Globo criou aquele fato todo e de repente a gravação parece que não corresponde a exatamente tudo aquilo. Estou dizendo agora que o jornalista do Globo é PT. Agora, o do Aécio Tá bom, o que chamou a atenção... Do Aécio é pornográfico. Na noite que a Globo deu isso aí, desde tarde, fazendo chamada, né? Para de noite, para isso, os PTzinhos surgiram, olha, nas redes sociais. Aí, a partir de ontem, começou também a envolver o Lula, Dilma, assumir. Não podemos ser assim, gente. Tem ladrão em todos os partidos, nós temos que tirar. Nós ficar cada hora achando que agora o meu tá. O meu não tá, é o teu. Não é. O país está perdendo. Paulo Sérgio, não acredito nos políticos. Estes que estão aí no programa agora, eles têm problemas para tudo. E onde é que estão as soluções? Eles não apresentam soluções. A política não é feita de mágica, é feita de soluções. Apresente soluções, deem a sua opinião para solucionar os problemas que estão aí. Lores, Luiz Pavone, de Bento Gonçalves. Luiz, vem para dentro da política e apresenta a solução, Luiz. Eu vou me arriscar, sabe? Mas permita aqui, só um pouquinho. Pois não. Como é o nome dele, professor? Luiz, eu acho que o trabalho que, o menos eu, né, com o meu histórico, eu tento fazer a minha parte. E eu acho que faço muito bem. Não tenho nenhum problema na justiça, nunca fui acusado de nada. Eu poderia estar rico com futebol, o Paulo Sérgio sabe, você sabe. Tá? E automaticamente fui para o político com convicção. O NAI também, a gente vai. Mas, lamentavelmente, a gente é cercado de coisas ruins também. Mas nós temos que valorizar os bons. Aqueles que querem fazer a política com convicção, com ideal, que é o caso de muitos políticos. O Cassiá lembra daquela parábola nivelar por baixo. Do beija-flor, né? Ele vinha, pegava uma gotinha d'água e levava na floresta e dava incêndio. Vinha e levava mais uma gotinha d'água. Aí o outro chegou para ele e disse, vem cá, tu acha que tu vai apagar um incêndio na floresta? Não, eu estou fazendo a minha parte. Eu também fui secretário por 2 vezes de 2 secretarias das mais importantes do município. Sou vereador de 3º mandato, graças a Deus, nunca tive um apontamento do Tribunal de Contas nem nada. E a gente tem várias coisas boas, mas também tem dificuldade de comunicar, Luiz. A gente faz coisas boas, é uma dificuldade de ver a coisa repercutir na mídia. Ué, mas está aqui para isso. Não, eu te agradeço. Olha aqui o que está dizendo. Então, uma pergunta para os beija-flores do programa aqui, ó. Qual a vantagem se para uma campanha de deputado federal se gasta de 8 a 10 milhões, se o eleito em 4 anos receberá 2 milhões? É muito estranho isso, vocês não acham? O Beto de Novo Hamburgo. Eu acho que esse sistema está muito errado. E esse sistema está errado porque, na verdade, o cara tem que fazer isso para poder chegar no eleitor. E até eu faço uma reflexão de caráter antropológico, assim. O eleitor pensa, esses caras, esses safados, os políticos, estão há 500 anos nos roubando aqui. O cara está vindo aqui na minha casa me pedindo voto. É a hora que eu tenho para tomar alguma coisa dele. Se eu não tomar agora, ele vai embora, nunca mais aparece aqui e vai ficar vivendo essa vida aí cheia de regalia de política. Então os caras sempre te pedem alguma coisa. É um saco de cimento, sempre... Né? E aí tu diz pro cara, ou uma cerveja num bar, mas meu velho, o teu voto vale mais do que isso. Não quero saber, então nem precisamos conversar. Mas aí nós entramos num problema que é um problema educacional, né? Sem dúvida. É a nossa população, é o nosso... Cultural. É cultural. Assim como vai lá pedir um saco de cimento, também o sujeito vai, opera na Santa Casa, sai muito bem operado, recuperado e quer um atestado para não trabalhar. Né? Isso aí tem o dia todo. E aí, quando o relacionamento é ótimo, até o momento em que se diz, olha, não existe nenhuma razão para que o senhor não volte a trabalhar normal. O senhor operou a sua hérnia, o senhor já tirou o que lhe causava um transtorno, o senhor está em condições de trabalhar. Mas, doutor, não tem o cara que botou o stand, aquele que não precisava? Tem o cara que botou a prótese, aquele que não precisava? Né? Não tem o cara aquele que da empresa de carne, que botou não sei o que na carne? Não tem outro que botou formol no leite? Não, mas... A sociedade está doente. Mas o senhor está concordando comigo? Claro, não é, totalmente. Estou dizendo, não é só a juventude política, agora, não é só a classe aqui política. No Estado, a UE, a União Estudantil, exatamente, é isso. Deu um desfalque neles mesmos, jovens que podiam modificar a política, já nascem com esse problema. Professora entregando o celular no presídio hoje. Professora. Quer dizer, então, a sociedade que está assim. Quer dizer, porque o cara tem aula à distância, ensino sim, claro. à distância. Tá Paulo bem. Sérgio, uma grande satisfação ver meu vereador Walter Nagelstein no programa. Manda um grande abraço para ele, Maria da Graça Piazza. Não, um beijo, Maria da Graça. Obrigado. Pô, tu não tem torcida organizada aqui, ó. Vamos ver do Cassiá aqui. Mandem alguma coisa, porque Cassiá, senão ele vai ficar triste, emburrado aqui. Boa noite, bancada. Começando pelos vereadores. Todos eleitos dizem que é preciso fazer para melhorar a vida do povão. E passa 5, 10 anos e eles só trovam atrás dos microfones e nada melhora. Alberto de Portão.
Não é assim. Depende do que ele quer, né? Eu hoje de manhã fui numa creche municipal. Nós somos a aqui, nível carente. municipal. Passei a manhã inteira lá visitando. Quer dizer, todo dia a gente tem agenda. Todo dia a gente corre. Não pensa... E eu busco no Facebook, está prestando contas permanentemente, eu tenho certeza que o Cassiá também. Então, as pessoas têm que ir para dentro da vida do político que escolheu. Acompanhar, cobrar, não ficar só criticando. Tem que ter cidadania. Agora, olha aqui, eu quero dizer uma coisa para vocês, que são funcionários públicos concursados, os dois. O senhor é um titular da Universidade Federal. Eu várias vezes me manifestei contra essa estabilidade dos funcionários. Hoje eu estou dando graças a Deus que existe estabilidade em nome do que está acontecendo aí. Polícia Federal, Ministério Público, Judiciário. Se não tivesse a tal estabilidade, meu amigo, o que já teria rolado de cabeça nesses organismos todos aí seria uma fábula. Mas a estabilidade é relativa, né? Não é assim. Não, não é relativa, não. Não é uma estabilidade total. E a Polícia Federal ganhou independência por méritos. Ela está independente do governo, embora seja um órgão de Estado. Está independente dos governantes. E isso é fundamental. Eu quero fazer uma observação. Às vezes é muito difícil a gente chegar num consenso, né, do que é melhor. Quando a gente olha para o sistema eleitoral, e nós estamos aqui com um problema, o nosso grande problema é o sistema eleitoral, né, de como a gente elege os deputados, de como a gente forma o Congresso, as Assembleias Legislativas, as câmaras de vereadores, né, e no fundo isso tudo vem dos financiamentos de campanha. Então, cada um tem um modelo diferente e todo modelo, evidentemente, tem as suas virtudes e tem os seus defeitos. É muito difícil, então, a gente chegar na conclusão de qual é o modelo mais adequado. Mas, sem dúvida nenhuma, é fácil a gente concordar, especialmente agora, sobre os defeitos de qualquer modelo ou sobre os vícios de qualquer modelo. E é isso que nós temos que estabelecer desde logo, para que a gente possa, porque esse debate vai chegar em seguida. Nós vamos agora, com Temer ou sem Temer, nós vamos chegar, o ano que vem nós já vamos abrir no ano com um período eleitoral. Nós vamos refazer o Congresso, nós vamos eleger presidente da República. Ora, está visto, está mais do que visto, de que financiamento de empresa ele não pode permanecer. Isso assim, ó, embora o Supremo, embora o Supremo já tenha dito, embora o Supremo já tenha dito isso, o modelo americano é um pouco diferente. Nós estamos vendo que quem financia a empresa privada para que ela financie o político é o próprio governo. É isso que acontece aqui, como acabou acontecendo aqui na Friboi, como acontece com a obra pública, como acontece com a obra pública. Há uma desproporcionalidade. Vou chegar lá. Há uma desproporcionalidade. Eu vou chegar lá. O deputado federal leva 15 milhões de emendas. Eu vou chegar lá. Mais o fundo partidário. Como é que alguém vai disputar com isso? Deixa eu chegar lá. Então, assim, está visto que isso está mal. Está visto que o financiamento desse sindicato está mal. Então, o financiamento tem que ser exclusivamente privado. Encerrou esse assunto. Privado? Mas privado. Exclusivamente privado. Exclusivamente privado. Assim, pessoa física. Pessoa física. Privado, quando eu digo, perdão. Pessoa física. Exclusivamente da pessoa física. Que foi aqui. Primeiro, assim, mas aí não dá. Assim, vamos aprender a fazer campanha barata. Não há justificativa para o sujeito gastar 15 milhões numa candidatura. Não há justificativa. Nós fomos cobaia agora, e já querem mudar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, por que a campanha acaba custando 15 milhões? Porque o sujeito precisa fazer campanha para deputado no estado inteiro. Então, assim, vamos para o voto distrital. Distrital misto. O voto distrital. Eu vou radicalizar. Porque assim, quando nós entramos no debate voto distrital misto, nós começamos a pensando nas pessoas, porque tem o fulano que precisa, porque o outro que não sei o que. A proporcionalidade. Então, eu iria no distrital puro. Eu posso mudar depois, mas eu iria no distrital puro, que é mais fácil, é mais tranquilo. Eu tenho uma área, eu tenho um distrito. O número de municípios, por exemplo. Não, mas tu não faz por município. Tu faz por eleitor. Não, é por eleitor. Então, assim, é por região. A grande Porto Alegre só. Esse é o problema da proporcionalidade. O Rio Grande do Sul, vamos lá, tem 31 deputados federais, né? São 31, né? Federais 31. 31. Tu vai dividir o estado do Rio Grande do Sul em 31 distritos.
Quantos terá cada distrito? É no número de eleitores divididos por 31. E aí tu vai ter que candidatar em um distrito, não pode ser em dois. E ponto, cada distrito vai eleger um. E todos os distritos terão o mesmo número de eleitores. Teremos senadores. Esse é o problema. Se tu pegar a região da campanha, tem 1 milhão de habitantes a região da campanha. Se tu pegar a região metropolitana, tem 5 milhões de habitantes. Então tu tem que conseguir estabelecer esse equilíbrio da proporcionalidade. Mas o sistema, este é muito melhor porque o político fica próximo do seu eleitor e próximo da cobrança. Eu só adendaria a sua fala o sistema parlamentarista, que para mim seria o ideal. Aí sim. Vamos agora aqui no Pampa Debates. Vamos no Pampa Debates ao momento do engenheiro. Momento do engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. O Sindicato dos Engenheiros alerta, em meio à gigantesca crise ética, moral, política e econômica agravada ainda pelo quadro de penúria das finanças públicas, o debate sobre o presente e o futuro da engenharia brasileira não pode ser evitado. Ao completar 76 anos de fundação, o Senge defende que a engenharia é a solução para superar o momento atual, é o que quer o Dr. Fontes. É preciso investir fortemente em educação, pesquisa e tecnologia, visando o desenvolvimento com justiça social. Assim, o Senge convida os profissionais para que venham fazer parte deste propósito. Associem-se, façam o Senge ser ainda mais forte, aproveitando também os diversos serviços, vantagens e benefícios exclusivos, como o plano de saúde, descontos em universidades e programa de qualificação, entre outros. Sindicato dos Engenheiros, nosso maior projeto é você. E vamos agora ao quadro de saúde com a doutora Daniela Cornélio, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, o nosso fundador do Instituto Oncológico Kaplan. Doutora Daniela. Boa noite. Eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje vamos falar um pouco sobre o fibroadenoma da mama. O fibroadenoma é um tumor benigno muito frequente, corresponde a 90% dos nódulos encontrados em exames de mama. Ele costuma aparecer em mulheres jovens, entre 20 e 50 anos. Aproximadamente 1 em cada 4 mulheres possui, mesmo que não perceba o toque. O fibroadenoma, ele é sensível a hormônios femininos, podendo então crescer na gestação, na amamentação, e após a menopausa ele costuma diminuir de tamanho. Ao exame clínico, ele se apresenta como um nódulo móvel, de consistência variável, geralmente único e indolor, com um tamanho que não chega a ultrapassar 3 centímetros. Nas mulheres jovens, o principal exame de imagem para nos auxiliar no diagnóstico é a ecografia. Em muitos casos, pode ser somente acompanhado com exames periódicos. A evolução para câncer é extremamente rara. Porém, frente a características como margens indistintas, um crescimento rápido, grande volume, a biópsia ou a remoção do nódulo se faz necessária. Consulte com um especialista. Boa noite. Obrigado, doutora Daniela, que é da equipe também da Santa Casa, né? A doutora Daniela também trabalha na Santa Casa. E um abraço a Fernanda Bintin, né? Que começa o estágio... Segunda-feira. Ótimo, um abraço ao pai Edson Bintin aí, pela filha que está vindo de Curitiba para estagiar em Porto Alegre. Boa noite, Paulo Sérgio, parabéns pelo programa. O deputado Gergen declarou 100 mil, mas recebeu 850. O Léo Raffiner. Não é isso, Léo. Não. Te enganou, é o contrário. Ele denunciaram 100 mil que ele recebeu em dinheiro. Ele declarou 850 mil. Ele declarou 8 vezes mais. É o contrário do que está dizendo aqui. A bem da verdade. Mas vocês queriam falar antes da nossa mensagem do Senge, é a oportunidade. Já esqueceu? Não. Viu a doutora Daniela Cornélio, já esqueceu de tudo, tá bom. A doutora Daniela é muito bonita, realmente. Não só na televisão, não, é capaz, como pessoalmente também é bonita. Muito capaz. Muito boa médica. Não é por todos... Deus, Gilberto escolheu, né? Paulo Sérgio, todos deveriam ler o livro Sem Excelências e Mordomias, de Cláudio Valim, recomendado pelo grande Rogério Mendelson. Um abraço ao Rogério. Isto os políticos deveriam ler. Rejane Mota, Bonfim, aqui em Porto Alegre. Boa semana para todos. Acho que político, a gente tem que ver o seguinte, é todo mundo que lida com poder, não é só o político eleito. E tem que acabar a regalia para todo mundo. Vale para o judiciário, vale para os políticos eleitos,
doutor, com todo respeito, Pro vale para o Ministério Ministério Público, vale para Público, todo mundo. Não tem vale para problema. todo mundo, né? Há uns anos atrás acabaram com os penduricalhos para aprovar o subsídio, que seria tudo, depois passa um tempo, já começam a botar auxílio paletó, auxílio moradia e agora estão falando em auxílio educacional para filho de magistrados. E o povo ganhando o salário de... quem está no Bolsa Família aí tem uma renda familiar de R$130. Não sei como é que vive com isso. Então, de fato, a gente precisa reinventar o Brasil. Por que ninguém fala de 200 bilhões que são roubados todos os anos? O próprio Dallagnol, da Lava Jato, afirmou isso. Esse dinheiro é roubado em todos os níveis, municipal, estadual e federal. Tem que identificar. 200 bilhões É. é o custo da corrupção, é isso, né? Deve ser. É o que se custo da estima, corrupção. Ele deve estar falando em toda a sociedade, né? que se estima custo que deve é se alto. desviar. O programa está ótimo, mas que diferença faz receber o dinheiro de Caixa 2 ou legal desses canalhas? Seu objetivo é sempre o mesmo: editar medidas provisórias para beneficiar aos seus financiadores. Jorge do Carmo de Tapos. Tem que dizer para ele que até 2014 o financiamento privado era permitido. A partir dessa eleição que nós passamos aqui... Não, o que ele está dizendo é o Financiamento seguinte, em empresa. que Empresarial. está dizendo Empresarial. que as empresas doavam para receber benefícios através de leis, de medidas sim, não. provisórias. Aí é comprar o voto. É pegar o dinheiro e automaticamente ser comprado. O famoso almoço Ser que não é de comprado. graça. Exatamente. Mas isso vários dos colaboradores esses na Lava Jato disseram, assim, ó, não existe colaboração de empresa que não tenha expectativa de ter o retorno em algum momento. Quer dizer, as coisas, essa de aprovar uma medida provisória em algum momento, essa é a medida de urgência. Os senhores podem ter certeza que tem empresas que colocam rubricas no orçamento. O sujeito pretende, essas grandes empreiteiras, ela pretende realizar uma obra e ela coloca uma peça orçamentária da União. É uma coisa assim, é uma coisa altamente técnica, é uma coisa assim para iniciados, é uma coisa assim que uma pessoa que não conhece aquilo profundamente não desvenda jamais. Essa é a outra não desvenda. desvenda. Então, assim, ó, uma empresa dessas coloca uma rubrica lá num fim, não sei da onde, de algumas dezenas ou centenas de bilhões e a gente não fica sabendo. Essa é outra e grande aquilo em dúvida. Por algum que momento... existem assessores parlamentares? Me diga isso. Sim, Não, isso porque aí as empresas têm. Ah, bom. Sim. Não, As mas- empresas têm. É o lobista, assessores é o lobista. parlamentares. que vai ser regularizada essa profissão. Eu até acho bom. lobista. Agora, tem essa questão, para mim, é fundamental, que diz respeito à lógica tributária brasileira. A pirâmide está invertida. Por que o dinheiro vai para Brasília e depois tem que ser distribuído? A maior parte do dinheiro defende que ficar no município, onde o cidadão está mais próximo, o Tribunal de Contas, o Ministério Público. Depois, a segunda parcela desse dinheiro tinha que ficar no Estado. E, por último, uma fração ínfima desse dinheiro tem que ir para a União. Agora, vai lá para Brasília, o Rio Grande do Sul, quanto é que manda e quanto volta para cá? E por que tem que ir? Por que o prefeito de Aceguá tem que ir a Brasília para pedir o dinheiro para fazer uma creche? Se esse dinheiro podia estar aqui e deveria estar aqui. Então, essa é a reforma, é uma das tantas que são fundamentais no ano que vem, que se consiga fazer, quem sabe numa constituinte exclusiva. O município volta só 14% e o Estado parece que é 36%. O resto é da União. Quando volta? Quando volta. Olha aqui, o Rogério Bertoli, aqui de Porto Alegre, atendendo essa tese da conspiração. O movimento dos últimos dias contra Temer e Aécio é algo que já estava planejado e orquestrado em conjunto com o Judiciário. Os bandidos mais inteligentes desse país chamam-se PT. Aí está a teoria da conspiração. Primeiro, pedidos de impedimentos estavam prontos. 2, mobilização socialistas prontas para irem às ruas. Todo mundo sabia. Estava todo mundo só esperando para ir à rua. Que absurdo. Ô, Rogério. 3, eleições indiretas agora... Putz, entrou agora o telefone. Me telefona no programa. Olha aqui, ó. Aqui Ou está bravo contigo ou não está vendo o programa. Agora tá. 3, eleições indiretas agora é para o Lula assumir e proteger-se do STF. Afinal, ainda está limpo e com poucos dias. 4, a JBS é PT, pois cresceu 4 vezes em 12 anos de PT. É hora de ter muita vezes. calma e 40 vezes, né? E muita calma e defender o trâmite da Constituição. Paulo Sérgio, É muito. se for nesse ritmo, Todo mundo sabia, todo mundo estava preparado porque sabiam o que ia acontecer. O candidato do Paulo Sérgio, se for nesse ritmo, até setembro está em primeiro nas pesquisas. Bolsonaro.
Agora, do jeito é verdade. Agora, eu vou dizer uma coisa, essa história das rubricas que eu estava falando aqui, isso não é nenhuma novidade no país, né? Que as empresas botam dinheiro. Põem dinheiro e tem uma influência na área de saúde. Então, assim, eu lembro do Eisenhower, que já dizia nos Estados Unidos que a indústria bélica era um horror, né? O que eles interferiam na política e continuam interferindo na política. Sim. Bom, a nossa indústria farmacêutica e a indústria de equipamentos médicos, assim, porque não se sacrifica a segurança para um determinado paciente. Qualidade, né? Qualidade e segurança de fazer o ato e que o doente tenha o melhor equipamento. Mas tem equipamentos e tem medicamentos que são totalmente desnecessários e que chega a ser curioso, te surpreendesse quando eu disse que atendia paciente do SUS, eu atendo o paciente do SUS e quero atender mais. Eu quero atender mais, mas o município parece que bloqueia. Tem uma cota para pagar para o hospital e a partir daquela cota nós não podemos. Existem vários professores da Universidade Federal, estou dizendo claramente aqui, hoje de manhã nós tivemos uma reunião, ociosos, e eu sou um deles. Mas eu tenho uma responsabilidade, que é treinamento de residentes. O que é o residente? É o treinamento em serviço, sob supervisão. Eu esse ano faço 40 anos, quer dizer, fui para fora para aprender a fazer transplante de fígado, a gente trouxe todo esse conhecimento para cá e é óbvio que os residentes têm que treinar em serviço. Bom, mas isso, eu saí um pouco do rumo, mas para voltar, o honorário... Tem que trocar o pneu andando. O honorário que é pago, se eu disser para vocês que uma colistectomia, remover a vesícula, deve ser 15 ou 14 reais, uma prostatectomia deve sair 6, vocês vão achar que não é verdade, mas é. É verdade. Bom, só que aí o equipamento e o que é empregado, o fio de sutura, é uma fortuna. É assim, chega a ser 400 vezes mais do que o honorário que o médico recebe. É por isso que o pessoal não atende SUS. Vamos agora ao ponto final, com a nossa Gimo, FCDL e Que Comércio. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Vereador Cássio Carpo, seu ponto final. Bom, vamos ver, dá um ponto final bacana que vai ganhar o trajetório. Tá bom, eu quero dizer o seguinte, eu não tenho mais, e não me arrependo, não tenho mais tempo quase de voltar atrás. Eu já estou 16 anos na política. Né? Nós estamos na metade do rio, né? Exatamente, não tem mais como voltar mais. Mas eu acho que eu estou fazendo bem a minha parte. Eu tenho sentido na rua, tenho sentido na minha coerência como político. Poderia estar rico, mas não é o dinheiro que me chama a atenção. Eu acho que o maior problema nesse momento da vida brasileira, Veiga, é a ganância. A ganância do ser humano querer ser rico, querer botar dinheiro no exterior. Eu não ficaria mal se eu largasse a política. Até eu poderia até voltar para o futebol. Mas não, eu entrei na política por ideal, por convicção de que eu poderia fazer alguma coisa. Sempre gostei da política, da boa política. Então, por isso, não tenho arrependimento, sou feliz assim, mas com uma felicidade simples, que não me abate. Ou seja, eu procuro manter minha coerência e o meu comportamento sempre, seja no futebol, na política, enfim, aqui na rádio, na TV, dando opinião. Eu preciso da opinião. Eu tenho... adorava os atletas de Cristo? Existe políticos de Cristo? Existe. Os partidos, não tem partido das religiões? Não sei. Tem. É? Olha, quer que eu enumere? Vários. Mas o Eduardo Cunha não é um... Eu também, até esse se desvirtou. E seu ponto final, doutor Walter Neigel. Eu tenho visto que no ano que vem vai crescer muito a bancada da esquerda novamente e a bancada dos evangélicos, que tem crescido. Exatamente por isso, porque eles ainda têm fonte de financiamento. A esquerda nos sindicatos... Fonte própria de financiamento. Nos sindicatos, o Lula tirou a fiscalização do Tribunal de Contas da União, então gasolina, carro, alimentação, viagens, essa coisa toda. O sindicato acaba, de alguma forma, aí pagando. E as igrejas evangélicas têm crescido muito. Aliás, até nas comunidades mais carentes fazem um grande trabalho, porque esse pessoal é desesperançoso e eles vão lá e fazem um trabalho que é importante até dentro dos presídios também. Eu queria mandar um abraço para o Antônio Bertaco, para a Márcia Sigal, para o nosso estagiário de jornalismo lá da Câmara, o Paulo Egídio, para o meu querido amigo Jaime Nazário, que é da Triumph. Vou fazer um jabá aqui, tá? A Triumph é uma revenda de motos ali na Ceará, que é maravilhosa, uma marca inglesa que vem de 1905. E ele tem um atendimento fantástico, roupas maravilhosas lá, além das motos que são fantásticas também. Mas trata a gente muito bem. Eu sei como é que tua esposa te deixa sair sábado de moto sozinho. Às vezes o Paulo Sérgio me encontra por aí, pelas estradas.
o Jair, o Jajá, a Eliane, o Aramis, a Miriam e a Nice. A todos vocês, muito obrigado. 13 votos aí. Tu não, Garantido. Não, 13 votos multiplicados por... Ele criou gente que se liga na gente, hein, Doutor Paulo Roberto Otti Fontes. O ponto final é uma sensação de cada momento que passa, cada notícia que se tem, que o país precisava um tsunami, né? E começar de novo. Né? E esse começar de novo. Agora, é bom que o telespectador, que sempre é muito... É a nossa tendência natural, o telespectador é um reflexo da gente também. A tendência é criticar e parece que não tem solução, né? Nós temos soluções, sim. Só que realmente não é fácil estabelecer essas soluções, colocar em prática. Porque tem muitos interesses para que as coisas não aconteçam. Tá? E quem já foi administrador público, ou quem participa na política, sabe que isso é um trabalho de equipe, não é uma pessoa só. Tá? Então é muito difícil, e essas pessoas que criticam muito, eu sugeria que elas se aproximassem, então, talvez da política ou do serviço público para ver como pôr em prática todo esse nosso desejo. Realmente é muito complicado. Boa noite. O Joesley Safadão, com 80% do lucro no exterior, quebra o restante do Brasil com mais uma delação depois de sugar o BNDES e sai impune para a Quinta Avenida em Nova York. Pode? O Manuel Azevedo está dizendo. Uma coisa me pergunto aqui, o João Pereira, como um empresário consegue gravar o Temer em 6 meses e nunca conseguiu gravar a Lula ou a Dilma em 13 anos? Seu ponto final, doutor Eduardo Guimarães. A gente fica perplexo, né? Como a cada momento dessas revelações que vêm com essas investigações, as paixões vão se exacerbando. E eu chamaria todos os telespectadores, independentemente da cor partidária ou das preferências que eles tenham, um pouquinho a razão. O presidente da República, simpatizemos ou não com ele não podia ter aquela conversa que ele teve. Não podia. Aquilo está mal. O Lula não podia ter aquele sítio do jeito que ele tinha, seja dele ou não seja dele, é emprestado, foi um amigo que prestou. Ele não podia ter aquilo. Ele não podia usufruir daquilo daquela forma. Ele era um ex-presidente da República. Isso está mal. Tem coisas assim, ó, que são flagrantemente mal. Está fora de lugar. Não podem acontecer. A gente olha e diz assim, ó, olha, está errado. E só porque está errado, a gente tem que começar a olhar e exigir que a coisa tome outro rumo. Vamos começar por aí, independentemente do que a gente simpatize ou não com as pessoas, se a gente conseguir se dar conta de que as coisas estão mal, não dá mais para tolerar esse tipo de coisa, talvez a gente consiga começar de novo. Mas a coisa boa do Lula, ele ficou com a velhinha dele até o fim da vida. Ele gravou. Porque o político agora é uma das coisas é o seguinte, além de tudo isso, tem mulheres novas. Né? Ele gravou o Lula e a Dilma. Ele gravou, só que na degravação o Lula estava muito difícil de entender, saber o que ele estava falando. E a Dilma não fazia anexo. Mas ele gravou. O negócio é bem simples. Se o MBL se mexer, o Temer cai. Se o MBL não se mexer, o Temer fica. Christian Ordock, historiador. O MBL não vai se mexer e o Temer vai continuar. Concorda? Eu acho que... Tu que vestia verde e amarelo e se aliava ao MBL e ia para as ruas. Eu sou amigo dos guris do MBL, acho que tem o Renan lá, que é um cara brilhante, e eu espero que eles continuem fazendo o papel deles para limpar e para depurar o Brasil. Tu quer que eles vão para as ruas agora para derrubar o Temer? Eu acho que tem que ser depurado o Brasil, volto a dizer, não tenho corrupto de estimação. Tu não acha que ele teria obrigação de ir para as ruas também? Coisas feias, incompatíveis com o cargo que está. Não vai responder. O que tu quer que eu responda? Tu acha que eles têm que ir para a rua agora para derrubar o Temer em função de todos esses acontecimentos? Mas quem tem que decidir de ir para a rua é o povo, e o né? AS? Sim, mas o MBL que liderou. Infelizmente, ontem que eu vi ir para a rua foi só a esquerdalha mesmo. Mas e poucos? E poucos. Mas tu acha que não tem que ir para a rua, então? Não, eu acho que tem que depurar o Brasil. Se for o caminho, todo mundo ir para a rua e eleição indireta, não a direta que os caras estão querendo. Não, assim, eu não vou ficar em cima do muro. O Temer não pode continuar presidente da República. Depois disso que aconteceu, ele não pode continuar presidente da República. Mas eu não sei. Assim, a solução pode ser pior. E o MBL tinha que ir para a rua mostrar que não tem partido político. Eles não são partido político. O Temer não pode prosseguir presidente da República. Não pode. Não, eu acho que o momento é muito complicado, né? Porque assim, ó, ele não pode continuar, não sei. E aí, como é que nós vamos continuar? Não sei. Não sei. Não sei ou não pode continuar? Não, eu acho que tem que continuar. Ah, tem que continuar. Tá. Eu acho que tem que continuar. Acho que tem que terminar esse governo, de alguma forma tem que terminar. 2-1 agora. E a tua posição? Eu acho que tem que assumir a Carmen Lúcia.
Então ele tem que cair. Eu acho que tem que assumir a Carmen Lúcia, Então, presidente. mas para ele assumir, ele tem que cair. E fazer a transição para eleições gerais e diretas e que o povo se aperceba que a única mudança que pode acontecer nesse Brasil é se as pessoas Mas começarem... agora... Perdesse 3-1. Com O que Temer tem que candidato cair. agora? Com que Não, candidato a Carmen agora? Lúcia faz até o final. Assim, esse é um problema que surge sempre assim. Ah, mas quem é o candidato? Ah, então eu vou ficar com o Temer. Negativo. Assim, ó, bandido, eu tô fora. Eu tô fora. Não sei quem é que vem depois, mas bandido eu tô fora. Mas aí não, mas aí o senhor tem que dar. Não, você atrapalhou. Não tem atrapalhei, indício. é o contrário. Não tem. Aquela gravação. Esse indício me serve. A expectativa Não. da gravação, eu, quando fui ouvir a gravação, pensei que ia dizer ali claramente: eu paguei. Comprei o silêncio do Eduardo Bolsonaro. Aquela conversa é indigna de um presidente da República. Barbaridade. Aquela conversa é indigna de um presidente da Eu República. não ouviste a continuidade. Aquela conversa é indigna de um presidente da República. Preocupação com a estabilidade Negativo. institucional e a única coisa que eu desejo é o seguinte, que nós não fiquemos entre bolivarianos e safados. É isso que é o que a gente consiga encontrar um caminho para além de Vai tudo ficar isso. sem bolivariano que não seja safado? Vamos encerrando o Pampa Debates de hoje. E tu não vai dar o Zezé? Aqui está o seu Getão, doutor Walter. Mas Está não posso... afobado para receber o seu Paulo Getão. Sérgio. Só um minutinho, eu vou abrir a sacola para ver o que tem dentro e vamos Vai fazer mostrar. Tá gravado. Se eu não levo, o Dudu me cobra quando eu chego em casa. Minhãozinho pro Dudu. Olha o tamanho quando Muito o Paulo Sérgio dá para nós. obrigado. Olha o tamanho. Olha aqui, olha o tamanho. Tá aqui, ó. Olha aí. Olha o tamanho. Olha aí. Olha o mignon aqui, ó. Isso tudo Tá é bonito. baixinho, E é bom. cacheado. E é bom. É bom. Às vezes é bom. Muito obrigado a todos. Vem o Jornal da Pampa com a nossa Vera Armando. Depois vem o Atualidades Pampa com a Magda Beatriz. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Panrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescop RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.